Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo, 22 de novembro de 2020 e nós estamos aqui de volta com a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira igreja batista em Teresópolis. Eu, como costumo dizer sempre no início das nossas aulas, espero que vocês todos tenham tido uma semana bastante abençoada e que agora estejam animados para o início de uma nova semana, e nada melhor do que começar uma nova semana estudando, conhecendo mais um pouco da Palavra de Deus. As nossas aulas, então, continuam baseadas na revista Palavra e Vida, Vencendo as Adversidades. Nós temos aí exemplos da Bíblia para o nosso tempo, e nessas lições, então, deste quarto trimestre de 2020, nós estamos vendo personagens bíblicos, vendo os exemplos que eles podem nos passar para nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida de crescimento rumo à maturidade espiritual. Então, a lição de hoje, nós vamos ver Neemias. O título é Neemias, quando a adversidade é construir. O texto é reconstruir, Neemias, quando a adversidade é reconstruir. É a lição número 8. O texto base da nossa lição está no livro de Neemias, no capítulo 2, verso 5. Bom, vocês que têm acompanhado domingo a domingo essa série de lições, já viram que nós já estudamos Abraão, estudamos José, estudamos Moisés, Josué, Davi, Elias, Eliseu. Nós vimos como esses personagens passaram por adversidades e como eles venceram essas adversidades. Hoje, então, nós vamos ver Neemias, quando a adversidade é reconstruir. Então, nós vamos ver também como Neemias enfrentou as adversidades. O texto base, então, está em Neemias, no capítulo 2, verso 5, que nós vamos ler agora. Veja lá, o texto base diz-nos o seguinte: E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Neemias, capítulo 2, verso 5, é então o nosso texto base. Nós temos falado aqui, eu tenho usado bastante esse slide que os irmãos estão vendo aí, sobre o reino de Israel, né? E o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul teve o seu reino retirado porque não andou na presença do Senhor. Depois veio Davi, e quem sucedeu Davi no trono foi Salomão. Mas logo após a morte de Salomão, vai haver então uma cisão no reino de Israel, e nós vamos ter então 10 tribos que irão para o norte e 2 tribos que ficarão ao sul, né? É isso que nós temos falado aqui, sobre essa divisão das 10 tribos do norte e das 2 tribos ao sul. Foi isso que aconteceu com o reino de Israel após a morte de Salomão, quando Reboão assumiu então o trono de Israel. Então, como eu disse, logo após a morte de Salomão, Reboão vai assumir o trono de Salomão, mas vai haver uma rebelião. E então, o que vai acontecer? Nós teremos aí que isso se dá em 931 a.C., né? Então 10 tribos irão para o norte, que formarão o reino do norte. Essas 10 tribos do norte nós chamamos de Israel, né? Essas 10 tribos do norte, o reino do norte, ele teve 19 reis, 8 dinastias, por um período de 209 anos, e nenhum desses reis andou na presença do Senhor. Foram todos reis maus e iníquos, que não agradaram ao Senhor, o que levou o Senhor a lhes infligir um castigo. Então, em 722 a.C., o reino do norte foi invadido pela Síria. E a Síria tinha uma característica muito importante: ela não espalhava os povos conquistados, ela misturava os povos conquistados. Então ela trazia outros povos para o novo território que ela havia dominado,
de maneira que o povo perdesse a sua identidade, principalmente a sua identidade religiosa. Então, o que vai acontecer? O reino do norte, agora invadido pela Síria, vai perder todas as suas referências que tinha no Deus de Israel, no Deus de Moisés, que lhe havia dado a lei e que havia dado todas as recomendações do Senhor. Então, a Síria vai invadir o reino do norte, e aí você vai ver que mais tarde vai aparecer Samaria justamente no reino do norte, e eis a razão pela qual não havia um bom relacionamento com o reino do sul. Você vai ver muito bem isso no tempo do Senhor Jesus Cristo, e que os samaritanos eles eram rejeitados pelos judeus, que eram aqueles que estavam na tribo do reino do sul, né, do reino do sul, que é Judá. Então, 931, há então a separação do reino, 10 tribos vão para o norte e 2 tribos vão para o sul, formando o reino do sul, que é Judá. Então, o reino do sul, que é Judá, teve 20 reis, mas todos esses reis foram da dinastia de Davi. O que houve entre eles, que alguns reis andaram na presença do Senhor, outros não, ou seja, eles foram também se afastando da presença do Senhor, de maneira que em 586 a.C., eles também, por um castigo que o Senhor lhes infligiu, foram invadidos pela Babilônia e levados cativos para a Babilônia. É claro que nem todos foram levados cativos para a Babilônia. Os mais pobres, os mais miseráveis, ficaram lá em Judá, lá em Jerusalém, mas os nobres, os ricos, foram levados então para a Babilônia. Então, aí o que vai acontecer? Mais tarde, o reino do sul, a Babilônia vai ser conquistada pelos medo-persas, e os medo-persas vão permitir que o povo que estava escravizado na Babilônia, aos poucos retorne para a sua terra, retorne para Judá, para Jerusalém, pois essa era uma das características dos medo-persas. Os medos-persas, eles mantinham os povos em suas terras e permitiam que eles continuassem praticando suas religiões. Então, é nesse contexto de invasão da Babilônia pelos medo-persas que nós vamos ver então o povo retornando aos poucos para Jerusalém, e aí então é que vai surgir Neemias nesse contexto todo. Então, o povo que estava na Babilônia volta para Judá em 3 levas, né? Então nós temos a primeira leva, que foi sob a liderança de Zorobabel, que nós encontramos relatado lá no livro de Esdras, no capítulo 2, versos 1 e 2, que diz: esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispá, Bigvai, Reú e Baaná. Esta é a lista dos israelitas. Então, sob a liderança de Zorobabel, vem a primeira leva, e esta primeira leva, como disse, sob a liderança de Zorobabel, é ela que vai reconstruir o templo de Jerusalém. Depois, tem uma segunda leva que veio sob a liderança de Esdra, que está lá no livro de Esdra, capítulo 7, verso 10, que diz: pois Esdra tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então, com a chegada da segunda leva, vem Esdra, e é Esdra que vai trazer um renovo da lei. Esdra vai ensinar a lei ao povo em Judá, de maneira que eles voltem à comunhão com o Senhor. Então, o que vai acontecer sob a liderança de Esdra? Vai haver um avivamento lá no reino de Judá. A terceira leva é a leva que veio sob a liderança de Neemias, de quem nós estamos falando hoje. E está lá em Neemias, no capítulo 2, verso 5, e respondi ao rei:
se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então agora Neemias vai liderando um grupo para Judá, e o objetivo de Neemias agora é reconstruir os muros de Jerusalém, porque Jerusalém estava totalmente desguarnecida, já que os seus muros estavam, o seu muro, estava em escombros. Então é aí que aparece Neemias na terceira leva. A primeira leva, Zorobabel, segunda leva, Esdras, terceira leva, Neemias. O nome de Neemias significa Jeová consola. Ele foi nascido no cativeiro, logo ele nasceu em um ambiente pagão, mas Neemias, ele aprendeu a temer ao Senhor, porque o povo, como ele foi para a Babilônia, eles tinham lá o seu lugarejo que eles habitavam na Babilônia, e eles preservaram a adoração ao Senhor. Alguns preservaram a adoração ao Senhor. Aliás, é lá na Babilônia que vai surgir a primeira sinagoga. E aí você consegue ver o quanto o Senhor, Deus, ele é Senhor da história. Porque com a criação da sinagoga, quando o povo volta para Judá, eles vão continuar construindo sinagogas, e à medida depois que o povo judeu vai se espalhando pelo mundo afora, onde eles chegavam, eles construíam sinagogas. E as sinagogas foram extremamente importantes para a expansão do evangelho. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele ia às sinagogas. Paulo, quando saiu pregando o mundo afora, todas as cidades que ele chegava, o primeiro lugar que ele procurava era uma sinagoga. Então você vê que em todo esse andar da história está a mão de Deus preparando a vinda do Messias. Então, é lá na Babilônia que vai surgir, então, a primeira sinagoga. E Neemias, então, ele foi criado pelos seus pais no temor do Senhor. Agora você veja a importância que é o cuidado do pai e da mãe em criar seus filhos no temor do Senhor. Não importa o ambiente que estamos vivendo, mas dentro do nosso lar, o temor do Senhor tem que ser ensinado de maneira que ele seja preservado na vida dos nossos filhos, e foi isso que os pais de Neemias fizeram. Então, Neemias, ele era um homem comprometido com Deus, embora estivesse nascido no ambiente pagão, mas seus pais o ensinaram no caminho do Senhor. Veja lá então Neemias capítulo 1, versos 4 a 7. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então veja aí que Neemias era um homem temente ao Senhor e um homem dedicado à oração. Diz-nos o texto que ele estava fazendo dia e noite oração pelo povo de Judá. Então ele era alguém muito comprometido com Deus. Aliás, o comprometimento com Deus, o nível de comprometimento com Deus se conhece pelo tempo passado em oração. E Neemias, então, era um homem de oração. Neemias não conhecia Jerusalém. Lembre-se que muitos nasceram lá na Babilônia, né? Aliás, nem todos que estavam na Babilônia quiseram voltar para Judá, muitos preferiram ficar
por lá, ou ir para outros lugares, para outras terras mais longe, né? Porque eles se estabeleceram e se desenvolveram e seguiram outros caminhos. Mas muitos voltaram para Jerusalém. Neemias, então, não conhecia Jerusalém. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, né? Ele era um copeiro do rei, veja lá em Neemias capítulo 1, verso 11, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Veja, Neemias dizia que ele tinha prazer em temer o nome do Senhor, e é isso que deve dominar a nossa vida, o prazer de temer o nome do Senhor, não temer o Senhor por medo, mas sim temer o Senhor por prazer. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era o copeiro do rei. Neemias, então, ele vivia no palácio, mas se preocupava com o seu povo. Em relação ao seu povo, no nível social, falando desta maneira, Neemias estava numa situação privilegiada. Mas ele não se esqueceu dos seus irmãos que estavam sofrendo. Veja, meu irmão, por mais que esteja a nossa vida indo bem, nós não podemos nos esquecer dos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por adversidades. Eis a razão pela qual nós vivemos em uma comunidade chamada Corpo de Cristo. E Neemias já tinha essa visão. Ele enxergava o povo como povo de Deus. Embora ele estivesse no palácio, ele se preocupava com os demais. Veja lá, voltando lá para Neemias, capítulo 1, verso 3 e 4, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, ou seja, que estão lá no Reino do Sul, lá em Judá, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Veja, Neemias estava chorando não por si próprio, ele estava chorando pelo povo que estava sofrendo, que estava sendo humilhado, que estava sendo ameaçado. Então ele vai se dedicar ao jejum e à oração, buscando a orientação do Senhor. Então, o povo em Jerusalém estava desprotegido, sofrendo com a pobreza, com o desprezo de seus vizinhos. O povo estava desguarnecido porque as muralhas estavam em escombros. A cidade era muito fácil de ser invadida. Lembre-se que na antiguidade as cidades eram cercadas por muralhas. E as muralhas de Jerusalém estavam jogadas por terra. Porque Nabucodonosor, quando tomou Jerusalém, destruiu tudo, inclusive o templo, e levou todos os seus utensílios para a Babilônia. Então veja que Neemias é um homem preocupado com o seu povo. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, Neemias, ele orou pelo seu povo, mas tem uma coisa interessante: ele mesmo se apresentou como resposta de oração. Veja, muitas vezes nós oramos, mas nós esquecemos de nos colocarmos como resposta de oração. Às vezes, a resposta de oração somos nós mesmos que estamos orando por alguém. E foi isso que Neemias fez. Neemias ora, mas ao mesmo tempo ele se apresenta ao Senhor disposto a ser a resposta de oração. Às vezes, meus irmãos, muitas vidas podem ser abençoadas por nós mesmos. Nós podemos ser a resposta de oração para a adversidade que está passando aquele irmão, para aquele irmão que está com a vida em frangalhos, para aquele irmão que está com toda a sua proteção ao redor, que parece que foi tudo por terra.
E nós podemos chegar lá e incentivar esse irmão. Lembre-se que o apóstolo Paulo diz: suportai-vos uns aos outros em amor. Esse suportar significa ajudar, amparar, levantar as muralhas, restaurar, resgatar. Então, Neemias, ele vai se apresentar como resposta de oração. Veja lá no capítulo 2, de 3 a 6, o que nós temos lá? E eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Veja, antes de fazer o pedido ao rei, Neemias primeiro foi fazer o pedido ao Senhor, o Rei dos céus. Ele foi pedir ao Deus Todo-Poderoso. Aí sim é que ele vai dar a resposta ao rei. Veja como Neemias era extremamente cauteloso em tomar as suas decisões. Se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Veja, Neemias fala com o rei, Neemias ora antes de dar a resposta ao rei, e Neemias assume um compromisso com o rei. Veja, Neemias então, ele vai nos mostrar que em meio à adversidade deve haver, em primeiro lugar, fidelidade com o Senhor. E depois com aqueles que o Senhor vai usar para que nós possamos vencer essas adversidades. Jerusalém, então, como disse, estava destruída. O povo passando por adversidade, o povo estava desguarnecido. Eis aí a necessidade de reconstrução das muralhas. Por isso que o título da lição é Neemias, quando a adversidade é reconstruir. Neemias, então, nós vemos que ele chora pelo seu povo, ele lamenta pelo seu povo, ele se coloca no lugar do seu povo. Ou seja, Neemias tinha empatia pelo seu povo. E ele, antes de falar ao rei, diz-nos o relato bíblico que ele orou por 4 meses. Veja só, olha lá Neemias 1:1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Aí depois você vai ver que você olhando o calendário judaico, de fato, 4 meses depois, Neemias vai cessar a sua oração. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Então, meu irmão, Neemias, ele orou por 4 meses para poder iniciar a sua tarefa de reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então veja que Neemias, ele orou ao Senhor, mas orou com paciência. As adversidades só podem ser vencidas de fato com oração, mas essa resposta da oração tem que ser aguardada no tempo certo do Senhor. As orações, nós sabemos que há 3 respostas do Senhor: sim, não ou aguarde. E Neemias, ele soube aguardar o sim do Senhor, esperar o sim do Senhor, e ele soube aguardar o tempo do Senhor para que ele pudesse cumprir essa missão de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então, não se vence as adversidades sem passar tempo em oração. Se queremos vencer adversidades, sejam elas quais forem, faz-se necessária uma vida de oração, e é este o exemplo que nós vemos na vida de Neemias. Olha que para ele chegar à presença do rei, ele orou por 4 meses. Então não se pode, meu irmão, minha irmã, se reconstruir vidas
famílias, relacionamentos, comunidades sem tempo de oração. Faz-se necessária vida de oração. Neemias queria ser usado por Deus. Neemias se apresentou a Deus como resposta de oração, porque ele buscou, em primeiro lugar, a orientação do Senhor. Veja uma outra coisa, como disse Neemias, ele vivia no palácio, ele era o mordomo do rei, era ele quem servia a alimentação do rei, quem servia o vinho. E uma das tarefas deste homem, como era dos mordomos que serviam diretamente ao rei, era provar o alimento, era provar o vinho antes, porque caso o alimento, ou caso o vinho estivesse envenenado, a vida do rei seria preservada porque o mordomo teria provado antes. Então, Neemias era um homem que desfrutava da confiança do rei, era um homem de confiança do rei. E Neemias então exercia as suas atividades no palácio, mas não impediu a comunhão de Neemias com o Senhor. Meu irmão, as nossas atividades do dia a dia não podem impedir a nossa comunhão com o Senhor. O Senhor tem que ter, é quem tem que ter a primazia em nossas vidas. Não é o trabalho, não são os estudos, não é nem mesmo a família. A primazia tem que ser do Senhor. Muitos abandonam a comunhão com o Senhor, deixam de lado estudo da palavra, momentos de oração, porque a profissão lhes exige muito. Mas devemos colocar o Senhor em primeiro lugar. Colocando o Senhor em primeiro lugar, surgindo as adversidades, surgindo a necessidade de reconstrução, de restauração, por certo, virá a vitória do Senhor, porque Deus é fiel. Então, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 6, verso 18, diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, e estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Neemias vivia uma vida palaciana, Neemias vivia junto ao rei, Neemias vivia extremamente ocupado, mas Neemias aproveitava todas as ocasiões com oração e súplica. E Neemias, ele orava preocupado com o seu povo. E é isso que o apóstolo Paulo diz: perseverem na oração por todos os santos. Como comunidade de fé, como irmãos em Cristo, como corpo de Cristo, nós devemos orar um pelos outros e estar dispostos a ser resposta de oração e estar prontos para ser usado no ministério, na obra do Senhor, para restaurar vidas, famílias, relacionamentos, comunidades, reconstruir vidas. Porque há muitos que estão passando por adversidades e que necessitam ter suas vidas reconstruídas, restauradas. Então, Neemias, ele busca o Senhor em oração e ele aguardou o tempo certo para agir. Eis a razão de ele ter orado por 4 meses. Ele aguardou o momento certo. Então, Neemias, ele aguardou a oportunidade para falar com o rei. Você sabe o que significa oportunidade? Oportunidade veio da palavra latina opportunitas, que é o prefixo ob, que significa em direção a, e portus, que significa porto. Significa o seguinte, significa aproveitar o vento certo, o vento ideal para lançar as velas, de maneira que o barco, o navio, possa chegar ao porto de destino. Então, oportunidade é aproveitar a ocasião dos ventos propícios para que nós possamos alcançar o objetivo. E aí faz nos lembrar uma coisa interessante. Oportunidade significa que a vida de oração, o tempo de oração, assim como oportunidade, significa aguardar o vento certo, de maneira que aquele vento ideal sopre nas velas do barco, do navio, para levá-lo ao porto de destino.
O tempo de oração nos faz também aguardar o sopro do Espírito de Deus para agirmos no momento certo. Isto é oportunidade. E foi isto que Neemias fez. Ele aproveitou a oportunidade. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 26 e 27, vai nos dizer o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então é o Espírito de Deus que vai nos soprar, nos levando sim ao local certo para que nós sejamos bênçãos, para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos resposta de oração, para que nós possamos ir e restaurar vidas. O povo em Jerusalém, então, estava passando por adversidades. Neemias sente uma tristeza profunda no seu coração, mas ele parte para lá, e aí você vai ver que, sob a liderança de Neemias foi um grande líder, tinha um grande espírito de liderança dado pelo Senhor. Então, em meio à adversidade, Neemias vai conseguir com que o povo trabalhe unido. Veja lá Neemias, capítulo 3, do verso 1 a 3, o 6 e o 32. E nós temos toda esta união relatada no capítulo 3, do verso 1 ao 32. Mas como é longo, eu vou ler apenas os versos de 1 a 3, 6 e o 32. Diz-nos assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre dos 100, que consagraram, e até a torre de Ananeel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Isakur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asenaá. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta de Esaná foi consertada por Joiada, filho de Paseia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram as vigas e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. E entre a sala, acima da esquina, e a porta das ovelhas, os orives e os comerciantes fizeram os reparos. Veja, diversos deles unidos, trabalhando para que o muro fosse reconstruído. E observe que à medida que cada um ia fazendo a sua porçãozinha, eles consagravam ao Senhor. Veja a importância, meu irmão, como comunidade, para vencer a adversidade, a importância que é repartir o trabalho, de maneira que nós possamos todos estar envolvidos na obra do Senhor, sendo bênçãos na obra do Senhor, sendo resposta de oração na obra do Senhor, de maneira que seja formado esse conjunto todo, onde o nome do Senhor é glorificado. Então, vivendo em comunidade, para vencer as adversidades, quando o irmão sofre, todos nós sofremos, nós devemos repartir as tarefas. Não podemos fazer tudo. Cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu dom. Então, o que nós vemos aí nesse episódio da reconstrução do muro é que havia pessoas diferentes, profissões diferentes, homens, mulheres, todos juntos trabalhando. Você percebe, meu irmão, o quanto é importante essa união? E aí isso nos chama a atenção, o quanto é importante o exercício dos nossos dons para que adversidades sejam vencidas. Cada um recebeu um dom, e este dom vai complementar o dom do outro, porque nós não temos todos os dons, porque senão nós seríamos autossuficientes, como já falei aqui em lições anteriores. Então, cada um com o seu dom, cada um com a sua profissão, cada um com o seu nível de conhecimento, vai ser bênção na obra do Senhor. E é isso que nós vemos nesse episódio, sob a liderança de Neemias, na reconstrução da muralha de Jerusalém.
Todos lá estavam trabalhando. Os inimigos estavam à volta, querendo atacar, mas todos unidos conseguiram vencer a adversidade e conseguiram reconstruir as muralhas de Jerusalém. Lá na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo no capítulo 12, verso 26 e 27 diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Veja, essa noção que o apóstolo Paulo nos dá de corpo de Cristo, olha só como tudo que havia no Antigo Testamento já era uma prefiguração do Velho Testamento, já era uma prefiguração daquilo que aconteceria no Novo Testamento. Lá na comunidade de Judá, onde o povo estava sob ameaça, sob adversidades, eles se enxergavam como corpo. E da mesma maneira, nós hoje, vivendo no tempo da graça, devemos nos enxergar como corpo de Cristo. Somos pessoas diferentes, temos profissões diferentes, somos homens e mulheres, mas todos juntos podemos caminhar junto de vitória em vitória, vencendo as adversidades, restaurando vidas, reconstruindo muralhas. Então, veja só o quanto é importante o exemplo que nós encontramos em Neemias. Meu irmão, Neemias enfrentou oposição dos inimigos, e não é nada diferente de hoje. Então, veja só, lá em Neemias, no capítulo 4, de versos 6 a 8. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Veja, dedicação na obra do Senhor para vencer a adversidade. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Veja, eles estavam fechando as brechas de maneira que o inimigo não pudesse vencê-los. Veja, mas todo o povo estava dedicado ao trabalho. Dedicação na obra do Senhor. Eis a forma de vencermos, de glorificarmos o nome do Senhor e vencermos as adversidades e de fecharmos as brechas. Na obra de Deus, então, na reconstrução de vidas, meus irmãos e minhas irmãs, a semelhança do que aconteceu com Neemias e todo o povo lá em Jerusalém, vai acontecer a mesma coisa. Vão surgir adversidades. É importante notar uma outra coisa, que sempre haverá oposição, e oposição externa e interna também. O inimigo, ele se arma de todos os meios para tentar barrar, impedir, embargar a obra do Senhor. Mas as oposições, as perseguições, elas não vão surgir, as dificuldades, não vão surgir somente do lado de fora, não. Vão surgir também dentro da nossa comunidade de fé. Você se lembra da igreja no início, lá no livro de Atos? Veja, o inimigo atacava por fora, era o sinédrio perseguindo os apóstolos, os discípulos, mas dentro da igreja também surgiam adversidades. Lembra-se de Ananias, de Safira, lembra-se de Simão, que se converte, que queria ter poderes mágicos para impor as mãos sobre as pessoas, para que elas recebessem também o dom do Espírito e falassem e pudessem glorificar ao Senhor. Então veja só que as adversidades surgem do lado de fora e surgem também do lado de dentro. Então, Neemias 3,5 diz o seguinte: o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação de seus supervisores.
Olha, nós vivendo em comunidade de fé, nós formamos o corpo de Cristo, mas muitas vezes alguns não querem se receber a orientação do irmão mais humilde que está num cargo de liderança, porque culturalmente falando, talvez, financeiramente falando, socialmente falando, ele tem um nível melhor. Então veja, quem é que vai resistir aqui? São os mais nobres, eles não quiseram se juntar ao serviço. Então nós vemos aí que as adversidades surgem do lado de fora, surgem do lado de dentro, mas na união, na oração, no jejum, na direção do Senhor, as adversidades podem ser vencidas sim, e as muralhas podem ser restauradas. Aí eu me lembro aqui de uma letra de um hino bem antigo, não sei se vocês conheceram Luiz de Carvalho, era um cantor batista, e no refrão do hino ele dizia o seguinte: ninguém detém é obra santa, ninguém detém é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor, ninguém detém é obra santa, esta causa é do Senhor. Neemias na reconstrução, vencendo a adversidade, Neemias com todo o povo, ele estava indo sob a direção do Senhor. E quando está o Senhor à frente, ninguém pode nos deter, ninguém pode deter a obra do Senhor. Surjam perseguições do lado de fora ou do lado de dentro, a obra é santa e a causa é do Senhor. Então, Neemias não se deixou abater com todos esses problemas. Neemias capítulo 4, verso 4 a 5. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Aí nós vemos Neemias fazendo uma oração imprecatória. Veja, em meio às adversidades, temos uma arma eficaz, que é a oração, que Neemias já nos deixou muito bem claro e nos mostrando que de fato ela é eficaz. Então, há uma outra coisa importante também. A oração, ela é eficaz, mas veja só, o Senhor nos chama para uma vida dinâmica. Então, devemos orar, devemos nos colocar como resposta de oração e devemos também agir. Temos que nos movimentar, temos que ser dinâmicos. O Senhor nos deu inteligência e capacidade para isso. Veja só Neemias capítulo 4, verso 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. O povo, Neemias orava, o povo orava, mas o povo também trabalhava. Então é orar e agir. É claro que a etimologia da palavra oração não é esta, mas alguém já disse que o termo oração significa orar mais ação. É isso que Neemias nos deixa muito bem claro. Temos que orar, mas também temos que trabalhar. Se nós orarmos, nós temos que estar dispostos a colocar as nossas mãos na massa, de maneira que nós sejamos instrumentos na mão do Senhor e sejamos resposta de oração. Então, em meio às adversidades, Neemias nos mostra que nós devemos orar, que nós devemos trabalhar e que devemos vigiar, que devemos estar atentos também. Devemos ser cautelosos. Olha o que nós vemos aqui. Neemias capítulo 4, versos 9, 13, 16 e 18. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Os inimigos queriam atacar, então eles oravam, eles trabalhavam e ao mesmo tempo eles estavam atentos. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá.
E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava o homem pronto para tocar a trombeta, caso houvesse um ataque. Neemias, tinha junto de si um corneteiro que daria o toque de reunir, e de maneira que todos pudessem atacar em conjunto para poder resistir o inimigo. Então, na obra do Senhor, para vencer as adversidades, para restaurar vida, para reconstruir relacionamentos, para restaurar famílias, nós precisamos orar, trabalhar e vigiar. Então, é para isso que o Senhor nos chama para vencer a adversidade. Temos que nos colocar em disponibilidade plena nas mãos do Senhor. 1 de Pedro, no capítulo 5, verso 8, diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E ainda, veja lá, 1 Coríntios, Paulo diz no capítulo 16, versos 13 e 14: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Veja só, parece que isso aqui é uma forma sintética que o apóstolo Paulo apresenta todos aqueles episódios da vida de Neemias. Eles oravam, eles eram corajosos, eles trabalhavam e eles vigiavam. Eles estavam trabalhando, outros estavam na trincheira, outros estavam fechando as brechas, o corneteiro estava ao lado, pronto para, sob o comando de Neemias, dar o toque de reunir e logo a seguir o toque de avançar. Estavam todos aguerridos. Meu irmão, só existe uma maneira de vencer a adversidade: é estar aguerrido nas mãos do Senhor. Quem nos comanda é o Senhor. Quem nos arregimenta é o Senhor. Quem dá o toque da corneta é o Senhor. Então, para vencer adversidades, para reconstruir, devemos estar sob a liderança do Senhor, orando, trabalhando e vigiando. Então, Neemias consegue a vitória total, mas Neemias não atribui a si, a sua liderança, não atribui ao povo o êxito da reconstrução, o êxito da restauração de Jerusalém. Neemias atribui toda a glória ao Senhor. Somente ao Senhor pertence toda a honra e glória. Se nós vencemos, se nós triunfamos, é porque o Senhor está à nossa frente. É porque o Senhor nos conduz de vitória em vitória. Neemias capítulo 6, verso 15 e 16, diz o seguinte: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Veja como a união, o povo todo unido, a velocidade que deu o trabalho, de maneira que ele pudesse ter sido concluído em 52 dias. Quando nós dividimos as tarefas, as coisas ficam mais fáceis, o trabalho progride e nós vemos o nome do Senhor sendo glorificado, porque estamos trabalhando todos juntos, vencendo as adversidades. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Aí ainda está 50 com trema, porque a versão que eu uso, que é uma versão online, ainda permanece com o português antigo. Hoje em dia já não se usa mais o trema quando se escreve 50, mas o importante é que foi com união que em 52 dias eles puderam concluir a obra e o nome do Senhor ser glorificado. Meu irmão, minha irmã, os nossos dons e trabalhos, tudo aquilo que nós realizamos tem que ser para a glória do Senhor. Somente ao Senhor pertence toda a honra e toda a glória. Nós devemos entender tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós conseguimos, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado é por meio da graça. E sendo graça, nós nada merecemos. Toda honra e toda glória pertence a Ele. É pela graça do Senhor que nossas vidas que estavam em frangalhos no pecado foram reconstruídas pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus hoje nos chama para que nós sejamos instrumentos em suas mãos, para que outras vidas sejam reconstruídas, para que outras muralhas sejam reconstruídas. Neemias animou o povo sob exercer liderança e a cidade
foi edificada. Aí eu repito aquilo que o apóstolo Paulo diz: suportai-vos uns aos outros. Neemias suportou, Neemias incentivou, Neemias orou, e Neemias, além de tudo isso, foi um líder, e como líder ele pôde ver o resultado do trabalho do Senhor quando o povo trabalha unido. Quando nos colocamos então nas mãos do Senhor, nós de fato somos bênçãos, somos resposta de oração e vidas são reconstruídas. Vidas são reconstruídas. Veja então, há muitos em adversidade esperando por alguém que venha restaurar seus muros. Há muitos em adversidade, a falta do emprego, o desemprego que está grande, a falta do pão de cada dia, falta da alegria, desânimo, depressão que muito tem trazido esses momentos de pandemia. Quantas adversidades, quantas vidas estão em frangalhos, necessitando ser reconstruídas. O que nós temos que fazer é nos colocarmos como Neemias diante do Senhor, intercedendo pelo povo. Neemias, então, se colocou como resposta de oração, e que nós também nos coloquemos como resposta de oração, para que nas mãos do Senhor nós sejamos usados para restauração, para reconstruir vidas, para reconstruir famílias, para reconstruir relacionamentos. Há tantos que estão quebrados aí, mas que nós sejamos, como diz aquela oração de Francisco de Assis: Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Então, meu irmão, lembre-se de que o templo foi reconstruído. Zorobabel veio, as muralhas foram restauradas, Neemias foi lá e a lei foi ensinada. Veja lá então, olha, Zorobabel foi a reconstrução do templo. Às vezes faz-se necessário que o templo do Espírito que somos nós seja restaurado para que nós possamos, uma vez a nossa vida restaurada, nós possamos ser bênçãos para restaurar vidas de outros que estão passando em adversidade, reconstruir vidas de outros que estão passando por momentos difíceis. Então, veja, Zorobabel lidera a reconstrução do templo. Esdra, ele vai com o objetivo de ensinar a lei, a palavra de Deus. Só há uma maneira de reconstruir templos, meu irmão, templos que estão em frangalhos, é observando a palavra de Deus. E Neemias então restaurou os muros. Quer vida da presença do Senhor, quer vencer a adversidade, esteja com o templo restaurado. Qual é a maneira de restaurar o templo? É observando a palavra de Deus. Qual é a maneira de restaurar os muros? É se de fato voltando à palavra de Deus e à vida de oração. E são esses exemplos que nós vemos principalmente na vida de Neemias e nesse contexto Zorobabel, Esdra e Neemias. Essas três levas que voltaram da Babilônia para restaurar Jerusalém por inteiro. Então, veja, que nossas vidas sejam usadas para restaurar muralhas, que nossas vidas sejam usadas para vencer adversidades, que nossas vidas sejam usadas na reconstrução de outras vidas. Neemias, então, capítulo 1, verso 11, nós já estamos encerrando, diz: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era o copeiro do rei, nessa época eu era alguém importante, mas eu não me considerei importante, não. Eu me considerei pequenino e fui buscar a direção do Senhor. É com humildade que nós podemos vencer adversidades. É com humildade que nós podemos restaurar muralhas. E tudo isso se deu então quando a gente vê, porque o povo estava trabalhando unido, o povo estava trabalhando sob oração, o povo estava trabalhando sob uma orientação segura de Neemias. Então o povo trabalhava numa alegria que brotava dentro deles, e Neemias vai dizer o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. Significa que para vencer adversidades, nós devemos buscar força no Senhor. E só tem uma maneira de buscar essa força no Senhor, é nos alegrando no Senhor.
Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde na alegria da comunhão com Ele, que o Senhor nos guarde, que o nosso temor pelo Senhor seja por prazer, e é este prazer no temer o Senhor que nos causa alegria, e uma vez esta alegria implantada dentro do nosso ser, implantada no nosso ser, quero dizer, é esta alegria que vai nos dar a força para que nós possamos vencer adversidades, para que nós possamos restaurar muros, para que nós possamos fortificar as nossas fortalezas do Senhor. Meu irmão, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde na sua alegria, na sua força, porque de fato a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor nos guarde assim, meu irmão, minha irmã, e domingo que vem estaremos de volta aqui. Mas até lá, vivamos na alegria que é do Senhor, que é a nossa força. Tenham todos uma semana muito abençoada e nos coloquemos diante do Senhor como resposta de oração. Não vamos só orar por alguém, vamos nos apresentar ao Senhor como resposta de oração para esse alguém. Até domingo que vem, então, no próximo domingo, que será dia 29, quando nós estaremos aqui de volta com mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis. Que o Senhor nos abençoe a todos e até lá. Fiquem na paz do Senhor. Amém.